AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. A paz do Senhor, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa escola dominical nesta manhã. Quero convidar você a fechar os teus olhos, curvar sua cabeça, para fazermos uma oração e darmos início à nossa EBD nesta manhã. Soberano Deus, eterno Pai, aqui nós estamos na sua presença, mais uma vez, para aprender um pouco mais da tua palavra. Queremos pedir a tua bondade, a tua misericórdia, que o Senhor venha clarear nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos, ó Deus, absorver o maior possível conhecimento da tua palavra e que possamos continuar crescendo, ó Deus, na tua presença. Fica conosco, ser conosco, é o desejo da nossa alma e do nosso coração. Amém. Graças a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos concede para estarmos juntos nesta manhã, aprendendo um pouco mais sobre a palavra de Deus. Nós hoje estamos falando sobre a lição de número 10, avivamento e a vida de santidade. Avivamento e a vida de santidade. Quero pedir a você que abra sua Bíblia na carta de 1 a Tessalonicenses, capítulo de número 4, o versículo de número 1 até ao versículo de número 8, é onde está a nossa leitura bíblica em classe. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o versículo 1 até o versículo de número 8. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz assim a palavra de Deus: Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai para que continueis a progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos tenho dados pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Amém. Nesta lição, nós correlacionaremos os efeitos do genuíno avivamento ao processo de santificação do crente. A doutrina da santidade está revelada nas Escrituras Sagradas, onde, por sua vez, o Deus Santo se relaciona com seus filhos, separando-os para fazer a sua vontade, isto é, chamando-os a ser santos. Por isso a palavra de Deus declara que sem santificação ninguém verá a Deus. Esta passagem está no livro de Hebreus, capítulo 12 e o versículo 14. Hoje nós vamos ter uma aula um pouco diferente. Nós convidamos 2 adolescentes para falar um pouco sobre 2 tópicos e nós pretendemos seguir assim adiante. Cada aula nós vamos chamar alguém para falar um pouquinho sobre o que você entendeu da lição. O primeiro tópico fala sobre uma vida santificada, discerne o mundanismo. O item primeiro fala a tensão entre a igreja e o mundo. E nós, para tanto, queremos convidar o João Pedro, ele estará falando sobre o tópico primeiro. E assim nós estaremos aqui para acompanhar junto com vocês, amém? Glória a Deus. Saúdo todos os irmãos que nos acompanham, todos que estão presentes, em nome de Jesus. Meus irmãos, vamos lá, tópico primeiro. Que vai nos dizer assim: uma vida santificada
discerne o mundanismo. A tensão entre a igreja e o mundo. Meus irmãos, antes de nós entrarmos no texto, a gente pode tirar muita coisa desse título. Porque uma vida santificada que discerne o mundanismo. Ou seja, uma vida que está dentro do processo de santificação, ela cria-se um contraste maior entre o que agrada a Deus e entre o que não agrada a Deus. Porque a santificação, ela é um processo. Eu nunca vou ser totalmente santo enquanto eu estiver na terra. Eu sempre vou estar me santificando. E estando no processo de santificação, eu vou criar na minha mente, na minha visão espiritual, um contraste maior sobre o que é profano e o que é santo, sobre o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Porque, naturalmente, quando nós somos crianças e nós crescemos, nós aprendemos, com o desenvolvimento nós aprendemos o que é certo e o que é errado. Só que a gente só discerne o que é profano, ou seja, aquilo que não agrada a Deus, daquilo que agrada a Deus a partir do momento que estamos inseridos nesse processo de santificação. Então, o que ele está dizendo aqui, uma vida santificada, ou uma vida que está dentro do processo de santificação, ela tem um menor discernimento do mundanismo, daquilo que é do mundo e daquilo que é de Deus, daquilo que é santo. E o tópico 1.1 vai nos dizer a tensão entre a igreja e o mundo. Meus irmãos, é muito interessante porque a igreja sendo composta, tendo como participantes e membros seres humanos tão falhos, é claro que ela não será perfeita. A igreja não é perfeita. A igreja, enquanto aqui na terra, nunca será perfeita. Mas a gente vai falar sobre isso ali no tópico 1.1. Vamos ler o tópico no tópico 1.2. No tópico 1.1 vamos ler agora. A tensão entre a igreja e o mundo. A história da igreja é marcada por uma tensão entre os valores do evangelho e os valores do mundo. Na perspectiva mundana, a igreja tinha tudo para dar errado. Ora, o Senhor Jesus, no lugar de chamar generais, filósofos, homens de ciência, sacerdotes, preferiu convocar 12 homens simples, oriundos da desacreditada província da Galileia. Tais pessoas, contrariando quaisquer expectativas cheias do Espírito Santo, espalharam o evangelho por todo o mundo, embora perseguidos pela elite sacerdotal judaica e pelo Império Romano. Os primeiros discípulos seguiram se multiplicando, como bem escreveu Tertuliano de Catargo. Ora, nesse primeiro tópico, ele fala muito sobre perseguições. Ou seja, uma igreja santificada é uma igreja que sofre perseguições. Uma igreja que está no processo de santificação, ela está fadada a sofrer perseguições, a sofrer provações, a sofrer tribulações. E por que nós vivemos tantas coisas dessas? Por que nós estamos cheios de tribulações? Por que nós estamos cheios de provações? Por que as lutas não param? Ora, João capítulo 15, João capítulo 16, Jesus instruindo os discípulos vai dizer que assim como me aborreceram, eles vão te aborrecer. Assim como me julgaram, eles julgarão vocês. Assim como me expulsaram das sinagogas, expulsarão vocês das sinagogas. E ele completa dizendo: vocês não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Ou seja, o mundo te despreza, o mundo te aborrece porque você não faz parte dele, porque você é um peregrino nessa terra. Você é incompatível ao sistema mundano. Logo, é por isso que nós vivemos tantas perseguições, tantas tribulações. Por favor, abram comigo, quem tiver a Bíblia aí, por favor. Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, no versículo 2, vai nos dizer assim: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz
a paciência. Agora, desculpa pedir um atrás do outro, mas Romanos capítulo 5, versículo 3. Capítulo 5, versículo 13 vai nos dizer assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, nós somos perseguidos porque não somos do mundo. Nós sofremos perseguições porque não estamos inseridos, somos incompatíveis ao sistema mundano. Só que o fato de nós sermos perseguidos, o fato de nós sofrermos tantas tribulações, não significa que seja algo tão ruim, porque as tribulações, elas, no final das contas, nos levarão mais para perto de Deus. Lembre, Romanos capítulo 8, versículo 28, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Deus. Ou seja, até as coisas que eu penso que são para o meu mal, até as coisas que eu penso que são para me matar, na verdade, no final das contas, elas me levarão mais para perto de Deus. Elas, no final das contas, contribuirão para o meu bem. Então, o fato de nós sermos perseguidos, como fala no 1.1, no tópico 1.1, que é a tensão entre a igreja e o mundo, isso nos revela como nós somos o reflexo do que Cristo foi. Cristo foi perseguido, Cristo foi caluniado, Cristo foi julgado, cuspiram na cara de Cristo. Logo, assim como repudiaram o noivo, também repudiarão a noiva. Isso é o que diz no tópico 1.1. Agora, o tópico 1.2, a tensão interna da igreja. E, meus irmãos, é muito interessante, porque toda igreja tem os seus problemas. E isso não é heresia, isso é verdade. Toda igreja tem os seus problemas. Por que ela tem os seus problemas? Porque você está inserido nela. Porque eu estou inserido nela. E se eu e você somos tão falhos, somos tão pecadores, logo, como existirá uma igreja perfeita? Não existe igreja perfeita. Toda igreja tem os seus problemas, as suas tensões, os seus conflitos internos e externos. E é isso que o tópico 1.2 vai falar. A tensão interna dentro da igreja. Por favor, antes de a gente entrar nesse texto, Efésios capítulo 4. Para a gente ter uma base só. Livro de Efésios, carta aos Efésios, capítulo 4, vai nos dizer assim: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação, com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade e, presta atenção agora, suportando-vos uns aos outros, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Nesse capítulo 4, Paulo ele vai falar sobre a unidade da fé, que é crermos em um só Deus. Eu sou cheio de um Espírito e esse mesmo Espírito que é santo enche o meu irmão. Ou seja, é ter uma mesma fé fundada na palavra de Deus. Nós vemos, por exemplo, em Atos capítulo 1, que o fato de o Espírito ter descido, porque a igreja estava reunida, e a Bíblia fala que unanimamente eles estavam orando e suplicando. Atos também, no capítulo 6, vai nos dizer que ali na obra caridosa, na hora da oferta, eles tinham um só coração, era uma só fé, um só propósito, movidos por um só propósito, e aí eles se ajudavam. Quando Paulo está falando aqui de suportar uns aos outros, Paulo não está falando, nossa, eu vou ter que aguentar o meu irmão chato mais uma vez. Eu vou ter que aguentar aquele atribulado da igreja. Não, Paulo não está falando isso. Paulo não está falando de aguentar.
Paulo está falando de suportar no sentido de ser suporte, ou seja, ser fator de ajuda, suportar, ser suporte. A Bíblia diz, não é bom que um ande sozinho, que ande dois sozinhos, para que quando um cair, o outro levante ele. Ou seja, ser suporte. Quando o outro cair, eu levanto. Quando eu cair, o outro estará do meu lado para me levantar. Ser suporte. E assim vai dizer no tópico 1.2, a tensão interna da igreja. O que seria inimaginável, deixa eu passar aqui, não, já está aqui já. O que seria inimaginável aconteceu, a igreja cresceu, atingiu o coração do Império Romano e ocupou o status de religião oficial. A consequência trágica, o mundanismo, entraria às raias da igreja. O embate não cessaria, pois agora era preciso enfrentar o mundanismo do lado de dentro da igreja, que por intermédio da inserção de diversas heresias, oposição às doutrinas da fé cristã, tinha sua saúde espiritual ameaçada. Além das heresias, a igreja teve de lidar também com a corrupção, as associações espúrias, o apego ao poder, o abuso de autoridade, a violência e a inquisição corroborada pelo clero. Um tempo de frieza e obscurantismo espiritual. Nesse contexto, homens de sabedoria e do espírito se levantaram para combater todas as formas de mundanismo. Meus irmãos, antes de aplicar o que a gente leu nesse texto, eu ressalto de novo, não existe igreja perfeita. Toda igreja tem os seus problemas. A minha igreja tem problemas, assim como qualquer igreja da terra. Por que ela tem problemas? Porque eu faço parte dela. Porque eu sou falho, porque eu sou pecador, eu sou errante. Logo, a minha igreja não será perfeita. Só que o fato de ela ter problemas não aniquila a autoridade dela. O fato de ela ter problemas não aniquila a representatividade, porque a igreja é a única representatividade de Deus na terra. Ou seja, e eu provo na Bíblia, pode ver, Corinto, a igreja de Corinto, nós vemos nas cartas aos Coríntios que Paulo escreve, a igreja que tem tantos e tantos dons, uma igreja recheada de dons, tem todos os dons, dom de cura, dom de milagre, dom de profecia, dom de palavra, de ministração, tem todos os dons. Só que é uma igreja que tolera o pecado no seu meio. A igreja de Éfeso esqueceu o primeiro amor, Apocalipse. A igreja de Laodiceia, que era morna, e o próprio Jesus disse, eu vomitar-te-ei da minha boca, porque você não é nem fria, nem quente, você é morna. A igreja de Tiatira, tem uma mulher lá que se diz profetiza, mas na verdade ela quer deitar com os irmãos, é quebra-vaso. Tem também a igreja da Galácia, a igreja dos Gálatas. Lá os irmãos se mordem, os irmãos são canibais, pode ver. Gálatas capítulo 5, versículo 15, pode checar lá. Ou seja, toda igreja tem os seus problemas. Toda igreja tem os seus defeitos. Mas entenda, esses problemas, esses defeitos, não aniquilam a autoridade da igreja. Esses problemas não aniquilam a representatividade da igreja. Porque, meu irmão, entenda, você não é igreja. Você sozinho não é igreja. Você é um membro da igreja. Eu não sou o corpo de Cristo. Eu faço parte do corpo de Cristo. Eu sou um membro desse corpo. Logo, eu sendo membro desse corpo, eu corroboro, eu colaboro para o aperfeiçoamento, para a melhora desse corpo, para que esse corpo se mantenha. Porque mesmo que tenha problemas, mesmo que tenha órgãos defeituosos, membros defeituosos, mesmo que a mão seja um pouco mirrada, mesmo que não tenha unha, mesmo que a perna seja um pouco torta,
ela não deixa de fazer a sua função, de andar, de servir como suporte, de servir para o tato. Ou seja, mesmo que haja defeitos, mesmo que haja problemas, a igreja não para de fazer o seu papel. Então, meu irmão, pense 2 vezes antes de sair da igreja e usar como justificativo o fato de ela ter problemas. Porque toda igreja tem os seus problemas. E ela só tem problemas porque você está nela. E então você fala, nossa, mas você está me acusando assim, então você é da igreja. Mas a partir do momento, aqui na igreja a igreja é imperfeita porque nós estamos nela. Só que a partir do momento que você sai da igreja, você se torna um problema. Porque quando eu estou aqui, eu estou me aperfeiçoando. É o que eu falei no começo da lição. O processo de santificação. É melhor estar aqui defeituoso, sendo santificado, estando em santificação, do que lá fora se sujando cada vez mais, relevando os seus defeitos, as suas fraquezas. Porque lembra de Filipenses capítulo 1 ali no comecinho. Quando Paulo vai dizer, aquele que começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia do Senhor. Ou seja, enquanto nós estamos aqui na terra, nunca seremos igreja perfeita, mas haverá um momento em que seremos igreja perfeita. Haverá um momento em que seremos noiva imaculada, noiva perfeita, que é no dia em que a trombeta tocar. Então, meu irmão, mesmo que a sua igreja tenha problemas, não se preocupe. Mesmo que a sua igreja tenha tensões, não se preocupe. Jesus está aperfeiçoando. E ainda nesse tópico 1.2, a tensão interna da igreja, nós vemos uma certa oposição da igreja contra as doutrinas distorcidas. Porque doutrinas distorcidas ou doutrinas que fogem da palavra de Deus são heresias, são palavras, doutrinas que não agradam a Deus, que acabam distorcendo a própria palavra de Deus e por distorcer a palavra de Deus, acabam jogando palavras que não fazem sentido algum. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo mais antes. Levíticos capítulo 11, por favor. Levíticos capítulo 11. Levíticos no seu capítulo 11, versículo 44, vai nos dizer assim. Porque eu, o Senhor, vosso Deus, porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. Ou seja, mais uma justificativa de por que nós devemos nos santificar. Porque não adianta eu querer ter um relacionamento com Deus, sendo que o pecado ainda habita dentro de mim. Porque Deus é santo, e Deus, sendo santo, se relaciona com quem quer ter um compromisso santo. Porque, meus irmãos, agora presta atenção que isso aqui é forte demais, isso aqui é muito forte. Você nunca vai ver na Bíblia os anjos cantando, Todo-Poderoso, Todo-Poderoso, Todo-Poderoso. Não, você nunca vai ver na Bíblia os anjos cantando, Deus provedor, Deus provedor, Deus provedor. Não, você não vai ver na Bíblia os anjos cantando maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Não, mas você vê na Bíblia os anjos cantando santo, santo, santo. Ou seja, a santidade de Deus é a única característica que é elevada a 3. Ou seja, a característica de Deus mais valorizada é a sua santidade. Então, como, pois, eu quero ter um relacionamento com um Deus santo, eu quero ser cheio de um Espírito Santo, se eu quero ler uma palavra que é santa, se eu não me aperfeiçoo para tentar ser santo, se eu não estou inserido em um processo de santificação, não tem como.
É incompatível. É como Paulo vai nos dizer, não vos prendeis a um jugo desigual. Porque não faz sentido você, evangélico, tem suas doutrinas, se casar, namorar com um católico, que tem outras doutrinas totalmente diferentes. Então, esse tópico 1.2 fala de heresias. Fala de doutrinas distorcidas, doutrinas que contrariam a palavra de Deus e assim desagradam, desonram o nome de Deus. Por exemplo, só um exemplo aqui que eu acabei me lembrando. Eu estava um dia navegando assim na internet e do nada eu vejo uma pregação, no título da pregação, somos igual a Deus. Aí eu falei, ok, ele pode estar se referindo como Paulo disse, sede meus imitadores, vamos imitar Jesus, Jesus é a mesma natureza do Pai, então ele pode estar falando disso. Aí só para me checar, eu fui lá no vídeo ver, e aí o pregador estava falando assim, olha, naturalmente, nós não somos pecadores. Naturalmente, nós somos igual a Jesus, naturalmente nós somos igual a Deus. Nós não somos pecadores, nós somos frutos do sêmen de Deus. Meus irmãos, apenas para revelar como essas heresias, elas contrariam a palavra de Deus, Gênesis capítulo 3, por favor. Tá bom. Gênesis capítulo 3, só para encerrar. Vamos lá. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele torcareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. E agora presta atenção nesse versículo 5, presta atenção. Porque Deus, aqui a serpente dizendo, olha a mentira. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Ou seja, nós somos iguais a Deus. Porque quem tentou ser igual a Deus foi o diabo, foi a serpente. Ezequiel, Satanás vai dizer assim, subirei e serei como o excelentíssimo Deus. Enquanto Satanás diz, subirei, Jesus diz, descerei e serei igual aos homens. Enquanto o diabo quer um lugar de glória, Jesus, ele se coloca em um lugar de obediência, em um lugar onde os homens habitam, para ser como nós fomos, para ser igual nós somos, para viver as nossas dores, para viver as nossas perseguições, para viver as nossas tensões. Então, meus irmãos, tomem cuidado com as heresias, porque uma das nossas principais lutas é contra esse tipo de pregação, que vem distorcer a palavra de Deus. E assim eu agradeço a minha oportunidade aqui. Graças a Deus. Deus continue abençoando a vida do João Pedro. E eu tenho certeza que Ele continuará abençoando a vida de cada um de nós. Só para encerrar esse tópico de número 1, eu estava pensando, e a lição nos faz alusão, de uma brincadeira que certamente você já fez. Cabo de guerra. Quem já brincou de cabo de guerra aqui? Já brincaram? Eu já brinquei muito. No cabo de guerra, você não sabe quem vai ganhar quando você começa a brincadeira. É isso que o mundo ele quer colocar. Por quê? Porque para o mundo esta linguagem, esta figura, o mundo ele acha que o sistema da igreja,
O mundo é totalmente contra o nosso sistema, os nossos valores, os nossos princípios. E o mundo, quando Jesus chamou os 12 discípulos, os 12 apóstolos, para o mundo foi algo horrível e tenebroso. Por quê? Para eles queriam que Jesus pudesse ter chamado generais de guerra, homens das ciências, homens possuídos de conhecimento e sabedoria. Mas Jesus ele vai na contramão do mundo. E ele chama homens simples, alguns pescadores, homens que não tinham valores algum para a sociedade. Por isso que é chamada de a tensão entre a igreja e o mundo. Existe essa tensão. O cabo de guerra que eu citei é uma tensão. Você não sabe quem vai ganhar. Porém, no mundo espiritual, naquilo que tange o mundo espiritual entre a igreja e o mundo, eu e você sabemos muito bem quem irá sair vitorioso. Amém? Eu quero convidar agora para falar um pouquinho sobre o tópico 2. A nossa jovem, eu brinquei com ela que ela é futura missionária, a Yasmin, estará falando sobre o tópico de número 2. Um tópico muito interessante, um chamado para ser santo. Amém? Vamos ouvir a Yasmin falando um pouquinho sobre este tópico. Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor, amém? Gente, confesso que é muito difícil subir aqui no púlpito para falar um pouquinho só, né? Porque já peço perdão, porque se eu falhar alguma coisa aqui, por favor, me corrija depois. Porque nós somos falhos, como já foi dito aqui. E quando o nosso líder, o Anderson, me mandou mensagem, eu estava parada assim, aí eu falei, meu Deus, onde é que eu estou me metendo? E aí o Espírito Santo ministrou no meu coração que é Ele que coloca palavras na nossa boca. É Ele que nos capacita, então que eu não devia me preocupar em estar aqui. E aí eu fui estudando, e até desculpa, mas os tópicos da revista, Deus colocou algo um pouco diferente no meu coração. Então eu vou falar daquilo que Deus ministrou no meu coração. E Ele ministrou no meu coração Romanos 8, versículo de número 19, que diz assim: pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Mas entrando no tema, eu estava pensando sobre a santificação, sobre ser santo, sobre o nosso chamado. E Deus ministrou no meu coração que santificação e ser santo é algo que depende um do outro, sabe? Não tem como eu querer ser um santo e eu não buscar a santificação. Não tem como eu somente me santificar sem um objetivo, sabe? Uma coisa depende da outra. E aí, Deus colocou no meu coração que muita gente busca, muita gente louva, fala lindamente sobre santidade, fala lindamente sobre, meu Deus, Jesus santo, mas ninguém busca o processo de santificação. Porque cá entre nós, né, santificação é um negócio complicado, não é um negócio fácil. Sabe, não é fácil a gente subir aqui no púlpito, orar e falar alguma coisa. Ao mesmo tempo que nós estamos aqui, Satanás está enviando setas na nossa mente, Satanás está enviando setas no nosso coração. Isso faz com que a gente fique envergonhado, isso faz com que a gente fique tímido, e tudo isso para que a obra de Deus não seja propagada. E Deus colocou no meu coração que quando a gente quer, sabe, quando a gente tem um objetivo, a gente tem que correr atrás. Porque a santificação é um processo duro, sabe? É um processo de morte. Um processo de morte para nós, para a nossa carne, porque não é algo fácil, sabe? Eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive essa semana mesmo. Teve um dia que eu fui fazer uma oração de madrugada com o pessoal da consagração. E estava eu e a Rebeca. E a gente estava com muito medo mesmo, tipo, eu não sei o que aconteceu, mas a gente estava, tipo, Jesus, e agora? Porque a gente não consegue, tipo, orar assim e falar para todo mundo ouvir, ainda mais de madrugada, sabe? É um negócio muito complicado, mas Deus é aquele que capacita, Deus é aquele que vai estar conosco mesmo nesses momentos. E aí, o que muitos não entendem
é que Deus não habita onde há pecado. Sabe, se você busca um motivo para buscar a santidade, é esse. Deus não habita onde há pecado. Ele não, é tipo água e óleo. Eles não se juntam, eles não se misturam. E tanto é que quando Jesus estava lá na cruz do Calvário, quando todos os pecados de todas as gerações caíram sobre ele, Deus saiu de Jesus. Tanto é que Jesus fala: nosso Pai, por que me abandonastes? É por isso, porque Deus ele não fica onde há pecado. Então, não adianta você vir aqui todo domingo, louvar a Deus, etc., sendo que você não tem uma vida de santidade, sendo que você não busca santidade, sendo que você, na sua casa, durante o dia, você não vai lá e ora e fala: Deus, mais uma vez estou aqui, Jesus, porque eu sou falho. Não é porque eu estou aqui, Jesus, porque eu sou bom pelos meus méritos, mas eu estou aqui, Jesus, porque eu não sou nada e que eu dependo da oração. E Deus foi ministrando coisas no meu coração e não está sendo fácil falar isso para vocês, porque antes de Ele falar com vocês, Ele falou comigo. E quando Ele fala com a gente é muito pior, porque é cada tapa, gente, que sério. E aí no versículo de número 19 fala que toda a criação aguarda com grande expectativa o dia que os filhos de Deus serão revelados. Ou seja, todos aqui são filhos de Deus, mas a gente precisa nos impulsionar, a gente precisa buscar autoridade para poder falar com outras pessoas, para poder levar o amor de Jesus, porque há toda uma nação onde não conhece Jesus, há toda uma nação onde nunca ouviu falar do amor dele, que precisam desse amor. E quando a gente busca a santificação, quando a gente fala: Deus, eu estou aqui porque eu preciso, eu estou aqui porque eu sou falho, a gente entende que quando a gente busca, quando a gente enxerga isso, porque, sério, gente, não adianta só a gente ficar tipo: eu vou buscar a santificação porque a Yasmin falou lá que é bom. Eu vou buscar a santificação porque a Yasmin falou lá que se eu não buscar a santificação, eu não verei o Senhor. Não, você tem que buscar a santificação porque você reconhece dentro de você que você precisa disso. Sabe, não é só através das minhas palavras, mas que seja algo direcionado pelo Espírito Santo na sua vida. E como fala no versículo, há uma grande nação que espera ansiosamente para que alguém venha e fala: Jesus está vivo e Jesus pode te salvar. Só que isso não depende só de nós, sabe? Porque a gente tem que buscar, a gente tem que fazer, mas a gente depende também de Deus. Isso depende também da fé que nós temos. Porque eu subir aqui e falar: Jesus, eu vou falar de tudo aquilo que eu sei. Eu não sei nada. Entendeu? É Deus que me capacita, é Deus que coloca as palavras na minha boca. Então não adianta só a gente ficar assim: não, eu vou lá conversar com aquela pessoa porque eu sei muito da palavra. A gente não sabe nada. É o Espírito Santo que vai nos lembrando, que vai colocando palavras na nossa boca, e isso basta. E, gente, eu queria contar um testemunho aqui, rapidinho, que é sobre a consagração, de quando eu fui chamada para entrar. Nem sei porque eu estou falando isso aqui, Deus que colocou no meu coração, enfim. Eu tinha acabado de me converter, eu tinha acabado de participar do DAC, e num certo dia a irmã Simone veio e falou assim: Yasmin, então, você gostaria de fazer parte da consagração? Eu vou ser bem sincera para vocês, aquilo nunca tinha passado pela minha cabeça. Eu sempre admirei muito a cada um que faz parte, mas eu nunca me vi lá, sabe? Eu nunca me vi falando, eu nunca me vi ministrando, eu nunca me vi assim, gente, de verdade. Mas a irmã Simone falou assim: não sei porquê, Yasmin, mas Deus colocou você na minha vida e eu quero que você faça parte. Sabe? Vai fazer acho que 2 anos que eu estou na consagração, ano que vem. E tem sido experiências ótimas. Mas a luta que a gente passa também é complicado, porque quando a gente nos disponibiliza, quando a gente tira o nosso eu de lado para colocar vidas de outras pessoas na nossa vida,
Sabe, quando a gente intercede pelo pessoal do DAC, quando a gente intercede pelo pessoal do CJC, quando a gente intercede pela igreja, a todo momento Satanás vai colocando situações na nossa vida que nos fazem querer parar. A todo momento Satanás vai colocando algumas pessoas na nossa vida que nos faz, às vezes, enxergar um outro lado da história e também querer parar. Então, o que eu quero falar para vocês é que se eu estou aqui hoje é pela graça e pela misericórdia de Deus. Porque se fosse por mim, se fosse pelas minhas forças, eu não estaria aqui. Tanto é que quando eu cheguei hoje aqui e o Anderson falou assim, vem pro púlpito, eu fiquei, o quê? Como assim eu vou ter que subir no púlpito? Porque, gente, sério, subir aqui não é o problema é o temor, sabe? Tá faltando temor à palavra de Deus, tá faltando temor à autoridade, tá faltando temor. Porque é muito fácil você vir aqui, subir aqui e falar várias coisas. Não estou criticando quem faz isso, tá? Mas você tem que sentir o temor, sabe? É uma responsabilidade você vir aqui, pegar no microfone e falar algo da parte de Deus. Porque tudo aquilo que nós falamos tem influência tanto no céu quanto no inferno. E ontem a gente teve a consagração. E, cara, foi doido, porque quando a gente coloca as expectativas em nós mesmos, a gente se frustra. No começo da consagração, lá do evento, a gente estava lá orando, a gente estava lá louvando, e eu pensei, meu Deus, que clima chato que está aqui. Mas aí depois veio a pregação e Deus fez coisas incríveis, porque a capacidade não vem de nós. Eu não sei porque Deus está falando para mim falar isso para vocês, mas enquanto vocês estiverem com a expectativa em vocês, nada vai fluir, nada vai ir para frente. Sabe, vocês têm que colocar toda a expectativa de vocês em Deus, porque só aí vocês vão conseguir literalmente manifestar a palavra de Deus. E Jesus, ele é o mais santo de todos, como já foi falado aqui. A gente nunca vai conseguir alcançar a santidade dele. Mas isso também não significa que a gente não possa buscar, porque é um processo de santificação. É um processo você orar, é um processo você buscar, é um processo você deixar alguns medos de lado para poder fazer a obra de Deus. Tudo isso é um processo e tudo isso vai ser contado. Sabe, todas as vezes que você falar não para o mundo, todas as vezes que você falar não para uma amizade, todas as vezes que você falar não para um relacionamento, Deus está vendo. Deus está vendo o que você está deixando de lado para fazer a obra dele. Mas, ao contrário de Jesus, nós temos a natureza pecaminosa. Ou seja, nós mais do que nunca devemos buscar a santidade. Nós, mais do que nunca, devemos buscar a santificação. Nós, mais do que nunca, temos que chegar, parar e olhar e falar, Deus, eu peco todo dia, eu peco quando eu acordo, eu peco quando eu penso. Então, não tem como eu viver sem Ti, não tem como eu sobreviver sem a Tua palavra, não tem como eu sobreviver sem uma oração. Porque, gente, sério, é complicado, sabe, você colocar lá o celular para despertar às 3 horas da manhã, acordar e orar. Falar assim, vamos orar de madrugada é muito fácil, né? Mas chegar lá na hora, você colocar lá e orar, vocês não sabem a luta que é para que isso aconteça. E o que eu queria falar para vocês é que vale a pena. Vale a pena passar por isso, vale a pena você se colocar um pouquinho de lado para que Deus tome conta, para que Deus ele contorne toda a tua vida e direcione você. Porque quando a gente coloca a gente de lado, a gente dá espaço para o Espírito Santo habitar em nós e fazer grandes coisas, operar grandes coisas. Porque, como eu disse no começo, eu não sou nada, eu sou falha, o que eu posso estar falando aqui às vezes pode não estar fazendo sentido para vocês, mas é uma coisa que Deus colocou no meu coração. E eu acredito muito que Deus, quando Ele coloca coisas no nosso coração, a gente tem que fazer, a gente tem que falar. Porque várias vezes Deus tem colocado coisas no coração de vocês, tem colocado palavras no coração de vocês, tem colocado pessoas no coração de vocês, mas por medo, por ansiedade, pela timidez, vocês resolvem não fazer o que Deus tem colocado no coração de vocês e fala, não, eu vou fazer outra coisa porque Deus não dá para mim, sabe?
eu sei que o Senhor me mandou ir lá falar na EBD, mas não dá hoje para mim não, porque, sei lá, eu tenho que dormir. Entendeu? Eu sei que isso passa pela nossa cabeça, mas a gente tem que tirar um pouco nós do foco e colocar o foco só em Cristo. E, enfim, toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Sabe, o que você está esperando para se revelar para o mundo? O que você está esperando para sair das 4 paredes e viver o que Deus tem chamado para você? Sabe, o que você está esperando para pegar esse livro, essa Bíblia, e ir para os 4 cantos do mundo e falar, Jesus te ama? Sabe, porque você viver aqui dentro, no meio de um monte de crente, é fácil. O difícil é quando a gente sai da onde nós estamos, saímos da nossa zona de conforto e vamos para um lugar totalmente desproporcional do que a gente conhece. Sabe, eu moro numa casa onde ninguém lá é crente. E não é fácil. Porque se quando a gente já está no meio de crente, já acontece um monte de coisa, Satanás faz um monte de coisa, imagina quando tem um monte de enviadinhos lá de Satanás no lugar. Então complica, gente. Então, mais do que nunca, a gente não pode desistir, a gente tem que cada vez mais buscar e falar, Jesus, sabe, que eu suma e que o Senhor apareça, Pai, porque a única coisa que eu quero é que eu me molde através de Cristo. A única coisa que eu quero é que eu me assemelhe cada vez mais a Cristo, porque a cada vez que eu tento me moldar a partir de um famoso, que eu tento me moldar a partir de um membro da igreja, eu vou me frustrar. A partir do momento que eu falo, não, eu quero ser igual aquela irmã, porque aquela irmã... Não, aquela irmã, né? Gente, não. É Deus que capacita aquela irmã. Então, eu tenho que me moldar através de Cristo, porque é Ele que faz as coisas na vida de todo mundo. E eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus pela vida da Yasmin. Que Deus continue abençoando também poderosamente. Para nós encerrarmos, que as horas já nos mandam parar, e o Leandro não brigar comigo depois, o pastor Fernando já está ali, a postos, só nos aguardando. Tópico de número 3, eu vou ler rapidinho aqui, para a gente encerrar. Fala sobre um compromisso para viver uma vida santa no mundo. Um convite para a santidade. Apesar da tensão entre igreja e mundo, o convite do Evangelho é para exercermos a nossa santidade, sendo sal da terra e luz do mundo. Nós falamos na lição no domingo passado, no livro de Mateus, capítulo 5, e os versículos 13, 14 e 15. Certa vez, Jesus orou, não peço que os tire do mundo. O que significa santificação ou ser santo? Segundo o dicionário Aurélio, santificar quer dizer consagrar, dedicar-se, purificar, apartar. Ou seja, nós vamos entender aqui, neste tópico de número 3, sobre um convite para se santificar. Com base nisso, com base nessa tradução de santificação, nós vamos entender e compreendermos que santificar-se, para que nós possamos viver uma vida de santificação, primeiro de tudo, nós precisamos nos separarmos. Separar de quê? Santificarmos do quê? Se santificar e nos purificar e principalmente se separarmos das coisas que o mundo tem nos oferecido. Se separar das coisas que o inimigo coloca na tua frente para tirar a sua atenção. Na fala da Yasmin, ela disse, olha, eu quero ser igual fulano de tal, né? Em uma das falas dela, citando o exemplo, foi muito bem, muito feliz, por quê? Porque às vezes nós queremos nos espelhar, e não é pecado você se espelhar em alguém. O pecado é você querer ser o que você não é. Você tem que se espelhar em Cristo Jesus. Paulo disse, o João Pedro também falou no começo da sua explicação, que nós devemos ser imitadores de Cristo, precisamos estarmos na presença de Deus e imitarmos a Cristo. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, à luz da Bíblia, um texto que me chama bastante atenção está em Josué, conhecido de todos, capítulo 3,
E o versículo de número 5. Josué, ele faz um convite, ele faz um apelo para as pessoas, ele faz um apelo para a nação, para o povo. Qual era o seu apelo? Era se santificar hoje para viver maravilhas amanhã. O seu hoje vai definir quem você será amanhã. O que você faz hoje vai definir quem você será amanhã. Ou seja, pastor Fernando já ouviu essa fala, que as melhores oportunidades vêm para quem está melhor preparado, não é verdade? E eu já ouvi muito isso, O quê? Amanhã eu vou ter uma prova, um vestibular, amanhã eu vou ter uma entrevista de emprego, mas eu não vou me preparar, porque eu não tenho tempo. Eu tenho certeza que eu vou orar e eu vou chegar lá na hora e Deus vai me dar vitória. Estamos enganados. Você precisa fazer a sua parte. Não adianta nada nós queremos colocar a culpa em Cristo daquilo que cabe a mim e cabe a você fazer. Josué estava falando isso para o povo: se santifique hoje para vivermos as maravilhas de Cristo amanhã. Se purifica hoje para viver milagres e prodígios amanhã da parte de Deus. Nós vamos entender que sem dedicação nós não somos nada. Sem dedicação nós somos apenas bons religiosos. Sem dedicação, no que? Na busca incessante pela palavra de Deus, na busca pela oração, do que? De levantar de madrugada, de buscarmos a presença de Deus. A Yasmin estava falando aqui, e eu ouvindo e prestando atenção, e também lembrando-me como é difícil você fazer um propósito, de você levantar de madrugada, chovendo, com frio. Você quer ficar debaixo do cobertor, a preguiça bate, você não quer levantar, mas se você tem um propósito com Deus, se você tem algo para buscar da parte de Deus, se levante, se dedique, porque nada mais seremos do que bons religiosos se nós não fizermos a nossa parte. Nada mais do que isso. Nada mais do que bons crentes, mas se nós nos colocarmos na presença de Deus, nós vamos viver experiências marcantes. Se nós buscarmos a presença de Deus, nós vamos viver coisas maravilhosas e extraordinárias da parte de Deus. Josué, mesmo quando ele chama o povo para estar com ele, para buscar a presença de Deus, nós vamos ver que à luz da Bíblia, nas Sagradas Escrituras, no Antigo Testamento principalmente, nós vamos ver que o povo viveu coisas maravilhosas. O povo viveu a libertação da escravidão lá do Egito, o povo viveu a providência de Deus no deserto, e ainda o povo teve o prazer de atravessar o mar em terra seca, de atravessar o Jordão em terra seca. Mas mesmo com tudo isso, mesmo com todas essas situações, nós vamos ver nos nossos dias muitas pessoas que preferem viver às margens do rio do que atravessar o rio. Muitas pessoas que preferem viver na praia, às margens do rio, viver ali naquela piscininha rasa, não tem uma profundidade. Eu estou falando do quê? De buscar a presença de Deus e ao mesmo tempo buscar uma intimidade maior com o Espírito Santo. Pessoas que vivem na piscina rasa, pessoas que vivem apenas na margem do rio, são pessoas que não têm uma profundidade, que não têm uma maior experiência com Deus, são pessoas que não mergulham na presença de Deus. Sabe aquela piscininha cheia de desenho? Pessoas que querem só ficar vendo ali aqueles desenhinhos da piscina, mas Deus está te convidando nesta manhã para você mergulhar a fundo, para você ir no mar, o mais profundo, porque Deus tem coisas maravilhosas para dar para você. Viva hoje uma vida de santidade, viva hoje uma vida íntegra na presença de Deus, viva hoje uma vida de milagres. Se você se deparar com um gigante, se você ficar preso aos problemas, às dificuldades, ao tamanho das muralhas que estão postas à sua frente, você sem medo de transpor esses problemas, essa dificuldade, você não vai viver algo da parte de Deus. Mas se você fizer como Josué fez e convidou o povo para se santificar, convidou o povo para estar na presença de Deus, e se você mergulhar o mais profundo, você vai transpor essas barreiras. Esses gigantes não serão nada diante da sua vida. Este problema que te assola, essa dificuldade que está ao seu redor, fazendo você talvez querer desistir, fazendo talvez você querer fazer você parar no meio da caminhada. Se você orar, se você jejuar, se você buscar a presença de Deus, não há capeta que vai parar na tua frente, não há problema e não há dificuldade que vai fazer você desistir.
si. Mas se você fizer, como está escrito em Romanos 12, e versículo 1, eu quero ler com você, para nós encerrarmos, que já são 11 horas em ponto. Romanos, capítulo 12, e o versículo de número 1 diz assim: portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Ou seja, o teu hoje define o teu amanhã. Corra com paciência a carreira que Jesus tem para você. Não se preocupe com talvez você perder um amigo, como falamos na semana passada, por amor à obra de Cristo. Você tem que fazer a sua parte com Deus, se posicionar, se colocar diante das diversidades, das dificuldades do mundo, das propostas que Satanás tem para você, mas você tem que correr a carreira que Jesus tem para você. E eu tenho a plena convicção e a plena certeza que Deus fará grandes coisas, grandes milagres na sua vida, e você será cheia do poder de Deus e do Espírito Santo de Deus, e as mãos potentes do Senhor repousará sobre a sua vida. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Para encerrar, eu me lembro de um hino muito antigo, e eu estava aqui me lembrando deste hino. Ontem à noite eu estava sentado conversando com a minha esposa acerca dessa revista, irmãos, e eu senti, adolescentes, uma presença tão grande de Deus dentro da minha casa, na minha sala. Eu estava ali com a minha esposa, eu tinha vontade de sair correndo dentro de casa, sabe, Abner? Eu estava com uma vontade tão grande de começar a falar em línguas estranhas. Eu senti tão grande a presença de Deus, eu senti a presença de Deus ali do meu lado, e eu comecei a cantar um hino muito antigo. Queria muito saber cantar, mas Deus não me chamou para isso. Mas eu vou falar um pouquinho, vou cantar uma estrofe bem pequenininha, bem rapidinha, para você que diz assim, ó: eu quero ser santo, 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 como santo és, Senhor. Eu quero ser santo, 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 como santo és, Senhor. Ou seja, busque a presença de Deus, se santifique, se purifique, não aceite as coisas que o mundo tem te oferecido, mas viva uma vida na presença de Cristo. Amém? Que Deus em Cristo continue abençoando, que você tenha um domingo de paz, um domingo de bênção e um domingo de vitória. Na sequência, pastor Fernando, o mestre da palavra de Deus, estará nos ensinando nesta manhã. Você que está aí nos assistindo, continue conosco, fique conosco, porque eu tenho certeza que Deus continuará falando com você através da palavra de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Cuidar das ovelhas do Senhor é uma demonstração de amor àquele que chamou, capacitou e enviou. Por isso, quer sejam tempos de guerra ou de paz, abundância ou escassez, os pastores precisam garantir que as ovelhas, que não são deles, mas pelas quais precisam prestar contas, recebam a devida assistência em todas as suas necessidades. Por isso, a cada 15 dias, o pastor Elias Cardoso, presidente da AD Perus, ao lado da diretoria do ministério, realiza as reuniões virtuais com pastores regionais. Assim, além de buscar a orientação divina de como resolver cada desafio, os servos de Deus intercedem uns pelos outros e pelo povo de Deus, como determina a Bíblia Sagrada, para que estejamos firmes até que Ele venha. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Mesmo sem os cultos presenciais em nossas igrejas, precisamos que os irmãos continuem fiéis nos dízimos e ofertas pela rede bancária, depósitos
ou transferências, bem como pelos canais digitais no nosso portal. A igreja continuará contando com sua fidelidade para a manutenção dos nossos templos, projetos sociais e missionários. Em seu culto no lar e durante nossas transmissões, torne a oferta parte do culto e creia na providência e cuidado de Deus sobre a sua vida, família e finanças. Você pode contribuir através de depósito e transferência bancária. Banco Bradesco, agência 2216, dígito 0 e conta corrente 515, dígito 0. Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Perus, CNPJ 63-098-552/1000 contra, dígito 02. Ou acesse nosso portal para contribuição online, adperus.com.br/contribuir. Contamos com a compreensão e fidelidade de todos os salvos. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.